Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu e a Lígia vamos conversar sobre as sensibilidades sonoras e quais as relações que ela podem ter com o zumbido. Então vamos lá, destrinchar aqui tudo sobre as sensibilidades sonoras, não é, Lígia? Isso, muito bom estar E aqui de vamos começar volta, com né, qual? Sandra. Eu acho, esse assunto para mim, me intriga, me entusiasma, porque, eu vejo que as hipersensibilidades, colocando aqui, né, sem a gente definir ainda, elas vêm em pacientes muito sofridos, né, e isso de quando a gente fala hipersensibilidade, muitas vezes o paciente traz com desconfortos muito maiores do que só uma sensibilidade, né, e daí eu acho a importância. As principais, né, quando a gente está aqui falando sobre isso nesse nosso universo, a gente está falando basicamente de hiperacusia e misofonia. Acho que a gente pode falar um pouco conceitualmente, mas, eh, acho até que a hiperacusia a gente tem mais coisa para falar, né. Ó, então vamos falar um pouco da hiperacusia, né, que a hiperacusia eu tenho a mesma impressão que você. Então, assim, tem pacientes, eu tenho até dado algumas classificações para hiperacusia, na verdade, porque eu tenho percebido que o comportamento dela, no momento que ela começa, na vida da pessoa, faz diferença. Então, assim, o que que é a hiperacusia? É um paciente que tem uma sensibilidade maior a sons, né, só que não são todos os sons. De uma forma geral, são as sons que estão no meio ambiente, mas esses sons eles não precisam ser altos. Inclusive, a definição restrita e mais direcionada para a hiperacústica é que são sons baixos mesmo, né. Só que são sons baixos a moderados até. Sons que não incomodam outras pessoas, né, sons que não são Só que capazes de. eles não incomodam outra pessoa, exatamente. É o mesmo som que está ali no ambiente, só que daí, tipo, se eu sou hiperacústica, eu vou me incomodar com aquilo e você não vai. Ou eu vou ouvir aquele som primeiro que você, ou você só vai ouvir depois que eu chamar a sua atenção. E tudo isso acontece na hiperacusia, né, se a gente tiver que focar agora um pouco, né, para falar dela, porque assim, o sofrimento, a gente pensa que existe sofrimento só com zumbido, mas a hiperacusia ela pode trazer um tamanho de sofrimento tão brutal para o paciente que, assim, que é, tipo assim, quase desumano. Então, assim, eu tenho alguns pacientes com sofrimento que eu sempre falo, sofrimento franco, né, o paciente está em sofrimento franco por conta da hiperacusia, né, que é Exatamente. assim é assustador, né. Exatamente. Eu não sei a sua experiência, eu queria até trazer isso, porque, aí é da experiência mesmo, não é uma questão conceitual. A outra hipersensibilidade é a misofonia. Misofonia é aquele desconforto, na verdade não é nem desconforto, né, é um desconforto extremo, é uma reação exagerada a sons específicos. Então, a pessoa que tem misofonia tem esse problema, essa dificuldade com sons específicos. Na minha percepção, o que eu vejo com mais frequência é que quando existe a misofonia, ela vem junto em quem tem hiperacusia também. Eu nunca vejo, assim, a misofonia só em Ah. nada mais me incomoda, eu só tenho misofonia. Eu acho, pelo menos não vou dizer que todos, mas eu acho muito mais frequente, porque aí é uma reação muito exagerada, é a aquela, eh, aquele significado, né, que para o paciente toma ali um valor muito ruim, né, de forma involuntária, lógico, ele não queria, às vezes o paciente está ali com, misofonia ao som da mastigação do filho. Ele fala: "Pô, pessoa É. que eu mais amo", mas geralmente, eu vejo isso com muito mais frequência, e aí era algo que eu queria trazer até para talvez seja o que mais me interessa aqui nessa conversa, é que geralmente eu vejo isso com pessoas que são mais sensíveis mesmo, por vários motivos, e aí tem vários grupos de pessoas que já têm uma tendência a ter mais sensibilidade, né, independente de estar ou não com outras questões, outros diagnósticos, mas eu vejo que realmente são pessoas que têm uma sensibilidade mesmo, fisicamente, finalmente, A daí gente não chama teve de alguns sons específicos acabam sendo mais desconfortáveis. É que existe uma facilidade de sobreposição, na verdade, muito grande entre as 2 condições, né. Até mais do que essas, mas para a gente não confundir muito, então, assim, e é muito comum isso que você está falando. Então, eu não sei se eu vejo mais a sobreposição do que eu vejo ele se separado, mas é muito comum também você ver a sobreposição. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente conhece bem o que é hiperacusia e conhece bem o que é a misofonia, a gente sabe o que pertence à misofonia e a gente sabe o que pertence à hiperacusia. Só que daí eles se entrelaçam. A gente não chama de uma terceira condição, a gente só sabe que essas 2 condições estão muito, a intersecção, né, isso, elas estão muito sobrepostas, né.
Porque no entendi. inglês fala o overlap, né, você tem o overlap das duas Perfeito. condições, né. E sem dúvidas a hiperacusia é muito mais frequente, né, inclusive a hiperacusia, muitos pacientes nem chegam comentando, ela está também muito, frequentemente associada ao zumbido, né, então a gente muitas vezes recebe pacientes com queixa de zumbido, e eles reclamam, reclamam do zumbido, e quando a gente vai perguntar sobre a hipersensibilidade auditiva, eles falam: "Nossa, tem, é mesmo, isso me incomoda demais também", e na hora ali ele nem lembrou se a gente não fosse questionar. Mas quando a gente entra, muitas vezes são pacientes que têm sofrimento pela hiperacusia também. Não é Isso. só o zumbido, a hiperacusia também causa sofrimento, embora ele nem tenha lembrado. A misofonia já é algo que nem todos os pacientes com hiperacusia têm, e eu vejo menos frequente. Então, hiperacusia sem misofonia, isso eu acho que é até muito mais comum, mas quando eu pego paciente misofônico mesmo, difícil eu não achar outras sensibilidades, incluindo aí a hiperacusia, não sei a sua experiência pessoal, depois vale a pena fazer um levantamento. É, um levantamento para ver, mas, inclusive, assim, o percentual de sobreposição, na verdade, até onde eu sei, a literatura não sabe ainda. Ela não sabe ao certo o quanto que tem, pelo menos, assim, das últimas vezes que eu andei dando uma atualizada desses dados, mas, assim, Sobre os 2, né, misofonia com a sobre os 2 hiperacusia. juntos, exatamente, sobre os 2 juntos, né. Com Não sei se você zumbido tem a esse dado gente recente. não, a gente tem o Não. dado da associação de zumbido com hiperacusia, e não tem Isso de aí está zumbido muito com bem misofonia. documentado, mas a misofonia não, então só que a gente vê muita sobreposição. Agora, assim, de cabeça agora, realmente, se eu vou ter algum paciente puramente misofônico, se duvidar é difícil ter. Mas, assim, o que a gente tem talvez é um paciente que seja mais misofônico do que hiperacúsico, sabe assim? Ou então mais hiperacúsico do que misofônico, né. Então ele vai ter mais características de uma condição do que da outra, né. E daí você pode ver aqui uma queixinha aqui, outra acolá, que daí sugere que ele tem como se fosse o rabicho do outro, sabe assim, ele pega como se fosse alguma coisa da outra, né. Mas não vou aqui saber de cabeça se eu tenho, assim, algo puro, puro misofônico, mas devo ter paciente puramente misofônico. Eu eu acho que eu não tenho, tá, porque é algo que eu É, sempre eu digo porque, sempre fica ali pra mim essa pulguinha ali atrás da orelha, não só sobre a associação com hiperacusia, mas com outras condições, que então é, aí pra mim isso eu pra mim, na minha casuística aqui eu tô convencida que sempre tem outras coisas mais, e isso que eu acho interessante porque, eh eu vejo os pacientes com hipersensibilidade auditiva, eles vêm com muito sofrimento secundário. Fora ser hipersensível, eu imagino, deve ser muito difícil, né, porque a gente está aqui muito. inundado de estímulo o tempo inteiro. E aí, de repente, você é hipersensível, você está o tempo inteiro ali exposto a condições que realmente provocam sofrimento físico. E isso, um dia eu conversando com uma amiga até psiquiatra, e ela me falando sobre isso, ela falou e eu achei fantástico, falei: "Acho que é isso mesmo", assim, um olhar bem empático ali para o paciente. Que imagina que você já tem ali uma condição, seja geneticamente definida, por exemplo, tá, imagina pacientes, migranosos, né, enxaquecosos, que com muita frequência têm várias hipersensibilidades sensoriais, e enxaqueca é genético, então a pessoa herdou uma predisposição. A adaptação desse indivíduo ao mundo é muito difícil e muitas vezes, ele vai se desenvolvendo reações ali, seja de proteção, seja de extravasamento mesmo ali de emoções. Então, assim, ele precisa se adaptar ao mundo e é uma adaptação difícil. Então, muito do que ele, pode apresentar até como, manifestações, repercussões, reações, isso pode ter a ver com isso. Muitas vezes a gente vê pelo outro lado, eu acho, da história, tipo, pessoas que são mais que têm uma personalidade mais, vigilante, mais reativa, elas vão reagir mais aos estímulos, mas talvez seja o inverso, não digo para todos, né, mas para algum grupo que já fisicamente tenha essa condição. Só repetindo um pouco dessa questão da enxaqueca. O enxaquecoso é isso aí mesmo, é um paciente que é super sensível aos estímulos sensoriais de uma forma geral, né. Uhum. E a gente vê muita, sensibilidade realmente sonora nesses pacientes, né. Curiosamente ou não, que a literatura às vezes traz muita confusão de chamar isso muitas vezes de fonofobia, né. Quando você lê alguma menção lá nesse universo lá enxaquecoso, chama-se habitualmente de fonofobia. E só que a literatura ela mistura essas terminologias, né, e eu até considero, assim, eu acho que dá pra gente fazer
um pouco de diferença, se a gente quiser, porque dá pra saber o que é um fonofóbico de um hiperacúsico, né, da mesma forma que dá pra gente diferenciar de um misofônico, né. Então, assim, tem características que são muito particulares desses pacientes, né. Tem. Mas é até interessante isso, porque eu recentemente, né, eu estudei muito até por uma questão para uma aula que eu fui fazer, então essa questão do conceito, no final das contas eu acho que a gente tem que ser bem descritivo mesmo e expressar o que a gente quer dizer. Se a gente for pegar pela palavra, inclusive se a gente na otorrino, dentro da audiologia, né, nesse universo de zumbido e hipersensibilidade, se a gente for falar o que que é a fonofobia seria um medo, medo aos relacionado aos sons, e a hiperacusia é a sensibilidade aumentada, a misofonia é aquela raiva, o ódio. Na maior parte das vezes, quando a fonofobia é usada, que é nesse universo da enxaqueca, não tem a ver com medo, é hipersensibilidade mesmo. Só que é uma hipersensibilidade que aí é diferente da hiperacusia, porque a fonofobia geralmente ela está relacionada ali com a crise. O paciente migranoso, eh, tem fotofonofobia, né, então sensibilidade à luz e ao som, alguns ao cheiro, relacionada à crise, piora na crise, mas mesmo esses indivíduos enxaquecosos que têm a fonofobia piorada ou aparecendo ali nas crises, muitos deles, e não todos, mas muitos deles são hiperacúsicos, de base. Sim, isso. Você ele tem a hiperacusia, que é isso que a gente está comentando aqui, que tem muita associação com o zumbido, não obrigatoriamente, mas existe uma associação forte com o zumbido, né. É absurdamente alta, né. Exatamente. Aí, assim, mas os pacientes enxaquecosos, existe um grande grupo de pacientes enxaquecosos e hiperacúsicos. E que na Sim. hora da crise ele tem lá uma fonofobia, como, né, como é descrito ali, quer dizer, uma piora dessa sensibilidade que está relacionada à crise. Então existe essa diferença mesmo. Tem pacientes migranosos, a princípio existem migranosos que não são hiperacúsicos, se não tiver em crise. Agora é bem curioso isso, falando um pouquinho mais dessa parte, etimológica, né, porque, assim, o hiperacúsico, ele traz de fundo a base dele, mesmo sendo uma angústia em relação ao som, porque ele não gosta daquele som, ele rejeita, né, ele é identificado, na verdade, assim, quando a gente está fazendo ali o diagnóstico, né, ele vive em sobressalto, na verdade, o paciente hiperacústico vive em sobressalto com medo do som. Então ele tem o medo do som, ele se protege do som, então ele fica hipervigilante ao som, e aquilo ali pode isso internamente, inconscientemente, traz risco para ele. Então ele vive em sobressalto, super aflição absurda em relação àquele som que pode vir a acontecer. Então são os vizinhos, são qualquer coisa, qualquer ruído. Alguém que está do lado, alguma coisa, a janela está aberta e o ruído que vai vir de fora. Então isso é curioso, porque, assim, o hiperacústico ele traz na base dele comportamental o medo, e a fonofobia traz na escrita ali, a fobia, o medo. E é um paciente que ele não reage ao medo, ele não tem tanto medo como o hiperacústico tem. Não sei Sim, se essa exato. se né? Então essa é a Tipo, ele confusão, não tem tanto medo. Mas é porque a fonofobia, a palavra fonofobia, ela foi, na verdade, descrita inicialmente por um psiquiatra. Então, por isso que ela foi colocada como fonofobia. Então, mas não é a fonofobia que a gente, não é essa coisa desse pavor, dessa comportamental com perfil isso, psiquiátrico, isso. entendeu, para ter um medo, como se fosse um medo de barata, por exemplo, um medo que as pessoas podem ter fobia mesmo, né. É, a fonofobia, quando ela é descrita lá na enxaqueca, ela é uma sensibilidade, que às vezes passou a crise ele Isso. nem tem. É, porque daí aquilo perturba mais a dor, né. Então sem entrar nesse mérito aí, né, já É. entendendo, quando tá falando ali da fonofobia, da enxaqueca, o paciente tem muito menos medo do que o nosso Muito menos hiperacúsito, medo. né. Muito menos medo do que a hiperacústico, é. É bem curioso isso, né. É. Aí só pra gente, ainda aqui nessa parte inicial da conversa, eu acho interessante a gente, separar, nem sempre isso está efetivamente separado, mas no entendimento aqui, a hiperacusia, né, as hipersensibilidades de um modo geral, auditivas, elas podem estar associadas ao zumbido e outras condições, né, auditivas, e isso é muito frequente, e isso é o que a gente está acostumado a ver com muita frequência, né, um paciente tem uma perda de audição, e aí aquele, aquela nova condição faz ali, né, ser desencadeado um mecanismo por autoajuste mesmo, que faz a via auditiva ter um ganho central aumentado, né, então aquela é como se a resposta tivesse amplificada para um mesmo estímulo.
isso Sim. acontecendo de forma espontânea é o zumbido, né, a via auditiva mandando um sinal que não deveria. E no caso da hiperacusia, um estímulo sonoro do ambiente, na hora que ele percorre a via auditiva, é como se ele recebesse isso de forma amplificada, né, então, a grosso modo, é isso que acontece quando a gente Eu tem faço uma mímica, eu faço uma mímica para o paciente que é assim, ó, imagina quando o paciente tem os 2, vamos dizer hiperacusia e zumbido. Imagina que no seu cérebro tem, assim, zumbido, e o som chega e amplifica. É isso e isso, você tem isso e ou seja, porque é isso e amplifica, porque daí é a teoria do ganho, né, da hiperacusia, que daí o paciente vai, né, então é um terror. Quem vive as 2 condições, vive em verdadeiros terrores, né, exato. E aí o que eu sonoros, né. vejo, assim, esses pacientes que têm as causas auditivas, né, quando tem uma questão súbita, né, uma perda auditiva súbita ou uma perda por doença, mas que venha no caso do Meniere, que o paciente está bem, de repente cai, está bem, tem uma crise. Então são momentos ali em que às vezes vem uma piora da audição, vem um zumbido, vem uma hiperacusia, e nas condições auditivas a gente acaba vendo aí a associação, o paciente tive uma perda auditiva súbita, de repente estou com toda essa sensibilidade, há um sofrimento. Quando isso é bem associado às condições auditivas, se aquilo ali encontra um campo fértil, cronifica, infelizmente, às vezes a gente vê isso. Mas muitas vezes, na hora que o paciente é tratado, que passa do quadro agudo, às vezes passa. Melhora. E ele não É, fica com esse quadro cronificado, né, e em tanto sofrimento, porque existem mais coisas, igual para o zumbido, né, se cronificar e mais ainda para ele virar um turbo do zumbido e não ser só ali uma percepção isso. que está ali sem causar sofrimento, são vários fatores juntos ali, né, que acontecem para É, essa. quadros agudos é como se fossem talvez, desculpa, é como se fossem talvez os mais fáceis, né. Uhum. O hipera eu tenho dividido hoje em dia, assim, eu sei que é só para mim, porque a literatura não traz essa classificação, mas eu tenho chamado o hiperacústico de primário e secundário. O paciente que eu considero hiperacústico primário, é ele vem hiperacústico a vida dele inteira. Então e é isso que Perfeito. você falou, o paciente ele agenda a consulta por conta do zumbido e a gente dá o diagnóstico da hiperacusia, porque ele não sabe que ele tem. Então isso é extremamente comum de acontecer, né. E o hiperacústico primário, que eu tenho chamado internamente, assim, no consultório, é o paciente que vem ali com a hiperacusia da infância e adolescência e ele vem se moldando em cima, de estratégias para poder conviver em sociedade apesar do ruído, né. E daí, ocasionalmente, ali, esse paciente vai ter ali o zumbido, né, porque daí o percentual de paciente que é hiperacústico primário que evolui para o zumbido é de 90%. Então 90% dos pacientes que têm hiperacusia vão evoluir para zumbido em algum momento da vida deles, né. E essas hiperacusias, eu digo para o paciente, elas são medonhas, elas são Perfeito. medonhas. São esses que me provocam também essa vontade de estar aqui falando sobre A esse assunto. falar Exatamente. E era o que eu ia comentar, mas achei fantástico, porque eu não tinha costume de usar essa classificação, mas esses pacientes, esse grupo que não tem uma condição de hiperacusia ligada a uma condição otológica, né, definida. não aparente, né, não aparente pelo menos, porque alguma coisa atrás deve ter, né, mas assim não Sim, então, é, eu acho que não, é na maioria, né, claro que se tiver, sim, pronto, até quem não tinha a predisposição, se teve uma condição auditiva já está explicado, né, se aqui isso, encontrou o terreno fértil, como eu comentei ali, né, isso, pois é, mas esse que você chama de primário, para mim, é o grupo que traz mais sofrimento e muitas vezes verdade, audição absolutamente normal. normal. E aí, até confrontando nós mesmos e a ciência, né, porque quando a gente está falando sobre o zumbido, a gente fala: "Ai, tem uma lesão auditiva, e essa lesão auditiva ela pode ser uma, sinaptopatia". Isso é fato, tá certo, e como a fisiopatologia está muito parecida, provavelmente isso está certo para a fisiopatologia da hiperacusia também. Só que voltando, na maioria dos pacientes que chegam dessa forma com esse sofrimento, de mais tempo, que vem desde a infância, muitas vezes não tem por que a gente pensar numa lesão auditiva. E aí, o gancho que eu pego, e é uma coisa que eu sempre faço questão de explorar, e sinceramente quase sempre eu acerto, esses pacientes têm outras sensibilidades, eles não são só sensíveis na audição, eles são mais sensíveis a outros estímulos do ambiente também. Cérebro que processa diferente esses É estímulos, isso. independente de ter um diagnóstico ou não, a gente falou ali sobre a enxaqueca, a migrânia, porque esse é um grupo que
frequentemente já tem isso de condição. Existem outros grupos que têm também, né, é muito comum criança com transtorno do espectro dentro do transtorno do espectro autista ali, que tem, hiperacusia, eles também têm outras sensibilidades sensoriais, por exemplo, tátil, né, muito comum eles terem dificuldade com textura. Então, assim, é um processamento diferente, não precisa ter um Isso. diagnóstico, embora alguns grupos, fisicamente, né, a gente consegue reconhecer isso em alguns grupos, mas muitos e talvez a maioria, não sei se a gente pode falar isso, nem tem ali necessariamente um diagnóstico de outra condição, mas tem essa diferença na forma do cérebro processar os estímulos. E aí são pessoas que sofrem com um monte de coisas e o que eu escuto, me conta se isso acontece também. "Nossa, mas ninguém nunca me perguntou sobre isso". "É mesmo? Eu achava que isso nem era um problema, eu achava que isso era meu", né, É. então É, eu sou isso assim, eu sou delicada mesmo, eu sou isso. sensível, eu sou frágil, sei lá, e aí as pessoas vêm com to ou então eu sou, sei lá, as pessoas usam, né, falam de diversas formas, né. Eu acho que são 2 coisas que eu queria, reforçar, assim, em cima do que você falou. O paciente que ele chega hiperacúsico, o ideal é exatamente isso, a gente vê se ele não tem nenhuma se ele não é sensível sensorialmente, né, ou seja, e daí, ok, um dos diagnósticos que a gente vai encontrar vai ser ali talvez a migrânia, né. Mas vincular o hiperacúsico ao longo dessa minha jornada aqui nesses pacientes que têm, né, essas condições sonoras, eu tenho visto mais muito alteração do processamento auditivo central no paciente hiperacúsico, que é isso, é o que você falou, a palavra que você usou, eles processam a informação de forma diferente, entendeu. E daí eles podem processar todos os sensoriais e o hiperacúsico em particular, ele vai processar o auditivo. Então muitas vezes é isso, é o paciente que tem audição normal, só que daí você vai cutucar lá pra basta você perguntar, porque é isso, se ele está no ambiente e o cérebro dele vai se ocupar de ruídos diferentes da fala, ele já está falando todo desprocessado. Perfeito. E aí você trouxe o gancho, falando aí rapidamente, sem querer, tá, gente, definir, diagnósticos, perfis específicos, mas para a gente abrir mesmo a cabeça e nesse sentido de buscar, mais, interessante, Sandra, isso que você falou, traz gancho para dentro dessas pessoas, desses grupos que eu comentei que a gente percebe, essas hipersensibilidades mais frequentes, os indivíduos que têm TDAH, basicamente, isso não faz parte do diagnóstico, mas é muito frequente que eles tenham, eh, sensibilidades sensoriais variadas mesmo, em todos os sentidos, nos casos, né, fotofobia, hiperacusia é comum, e o indivíduo que tem, déficit de atenção, né, ele tem uma dificuldade de filtrar esse estímulo que vem do ambiente. Então, é muita informação chegando àquele cérebro que já tem, que é típico do TDAH, né, ele tem uma dificuldade de separar, de filtrar o que é importante ali naquele momento, e isso faz essa confusão. Embora exista também, né, alteração de hipersensibilidade, né, então uma hiperatividade sensorial, alguns têm uma hipoatividade sensorial também, mas é mais comum a gente ver, assim, hipersensibilidade, e a explicação é essa. E existem outros grupos, por exemplo, que quando a gente começa a vivenciar mais isso, né, a gente começa a perceber, até fora, né, em outros casos que a gente não perceberia. Indivíduos que têm altas habilidades, também com frequência, mais uma vez, não faz parte dos critérios diagnósticos, mas é relatado e tem muitos estudos sobre isso. Indivíduos que têm altas habilidades, são hipersensíveis em vários aspectos, eh todos os aspectos é sensorial, mas eles são mais, ativos, né, eles têm uma hiperatividade emocional, intelectual, né, habilidades, emocional, que é o que faz com frequência eles terem componente de empatia maior, envolvimento com o outro e com a natureza, com os animais, então isso é muito descrito. Tem também eu não sei se eu vou lembrar todos aqui os aspectos. Ah, motor, então, muitas vezes eles têm tanto de movimentação corporal, mas de fala, muitos têm as altas habilidades que falam, 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 assim, tem ali e às vezes é confundido com TDAH por isso, né, enfim, né, então também ali uma forma de
processar. E aí da parte sensorial periférica, muitos têm hiperacusia e tudo. E no caso de habilidades, a maioria dos autores usam um termo que é sobreexcitabilidade, tá? Que não vem só no campo sensorial periférico, mas inclui, e uma das mais, citadas é justamente a hiperacusia. Então tem isso, ó, TEA, altas habilidades, TDAH, migrânia, então tem várias condições que já trazem isso. Mas eu Isso. vejo muito comum O mesmo. contraponto o contraponto que eu queria fazer é que, assim, a gente tem que ter muito cuidado só com os hiperdiagnósticos, né, porque aí de fato é isso que você falou. Só que daí o que que acontece, muitas vezes o paciente ele tem, ele passou por alguém, isso não é criticando, pelo amor de Deus, mas ele tem uma hiperacusia, por exemplo. Então a pessoa muitas vezes coloca isso como sinonímia. Então, assim, de um TDAH, de Sim, uma hiperabilidade. Então, assim, eu tenho alguns casos assim, ou seja, o uhum, paciente que, assim, ok, mas assim, o problema é quando o paciente recebe o diagnóstico, muitas vezes ele pega aquilo como se fosse um enigma para ele, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, é muito comum a gente ver, de fato, isso é total verdade, então a gente vê em todas essas posições, a gente vê a hiperacusia, mas nem todo o hiperacúsico vai ter algum desses diagnósticos, então tem que ter perfeito. muito cuidado. Perfeito. Inclusive, concordando com você, é uma preocupação minha, como profissional de saúde, eu acho que sua também, é que hoje a gente tem visto muitos superdiagnósticos em todos esses. Isso. Tudo bem, com respeito ao momento que Ao a gente vive, cuidado, né, como se fosse dar ao sim, cuidado, porque você dá, né, o profissional vai dar, quer dar diagnóstico, mas tem que ter cuidado. sim, mas que eu Porque digo não é também, assim, com não é respeito uma à evolução. uma pinta aqui, entendeu. A É, pessoa quando lógico. desculpa. Exato, mas assim, com respeito à evolução do conhecimento, por quanto mais se conhece, mais, né, se É, entende, mais se identifica, mas sem entrar nesse método, eu concordo, tem muito superdiagnóstico e essas questões que a gente está trazendo não são e nem fazem parte do diagnóstico. É só que são características que várias pessoas podem ter e a maioria delas não isso, tem nenhum distúrbio. Mas o que eu acho interessante é a gente tirar a lente só do otorrino, que fala assim: "Ah, o paciente chegou sofrendo hiperacusia". Aí ele chega, fala assim: "Ai, mas eu já fui em um monte de médico, meu exame é normal, ninguém fala que não tem nada e ninguém tem nada para dizer". Não, então vamos tirar essa lente ali só de falar: "Ai, hiperacusia, o que que você vai fazer? Tem perda de audição? Não tem? Ah, não tem nada". E vamos olhar para o indivíduo e falar assim: "Bom, isso. né, você tem isso, tem outras coisas que te incomodam? Você já pensou que talvez você seja uma pessoa que é mais sensível, né, sensorialmente falando?". E isso, inclusive é uma conversa que eu costumo ter quando os pacientes têm alguma doença relacionada, né, à orelha interna, por exemplo, um paciente que tem, ONIER ou teve uma surdez súbita ou, enfim, qualquer, que seja migrânia vestibular, o paciente tem ali um diagnóstico e ele sofre muito, e aí eu pergunto: mas você já reparou se você é sensível a outras questões?". Eu falo: nossa, sou mesmo, a luz também me incomoda, cheiro incomoda". Olha só, você já é uma pessoa mais sensível, imagina isso tudo que está acontecendo com você, tanto que é sofrido. Se fosse que não sou sensível, talvez não fosse sofrer tanto. Então, assim, até para a pessoa entender, fazer sentido, acolher mesmo tudo, e daí traçar estratégias. Porque eu vejo muitos, eles muito assim, perdidos, e o profissional muito com a lente ali naquilo que o paciente trouxe. É, A minha provocação maior é mais no sentido de enxergar isso como características do indivíduo e que muitas vezes não estão sozinha, que eu digo assim, aquela hipersensibilidade, a minha hipersensibilidade é auditiva, aí na hora que você pergunta, fala assim: "Ó, e cheiro? Você tem alguma questão com cheiro?". "Nossa, não, eu nem uso perfume. Produto de limpeza é, lá em casa só uma marca que entra". Isso é muito comum. Então eu falo assim: "Olha, muito comum. entende que isso é uma característica que é É, sua, e de outras pessoas também, não é só sua, isso não é distúrbio, isso não é doença, mas é uma característica". Então, dá para imaginar o tanto que é sofrido para você que já tem essa sensibilidade, seu limiar de detecção do sentido, ele já é pequeno. Então, quando vem uma coisa que é muito, para você é demais. Qualquer pessoa que olha para o sol de meio-dia fica incomodado. Para quem tem fotofobia, aquilo ali é uma tortura.
Sim. entende? Então isso até quando vem alguma outra condição patológica, né, ou se é mais Agora, isso que você está falando, na verdade, a gente precisa de experiência para chegar nesse nível de análise, né, para o uhum, paciente, né, porque assim, lembra da gente lá, eu sou mais velha que você, então lá no começo, quando eu estava lá, então, a gente precisa de poucos dados, porque a nossa grande questão é de fato fazer o diagnóstico, né. Mas uhum, eu agora, depois de 25 anos, você olha para o paciente de outra forma mesmo, né. E agora, influenciada com tanta essa coisa, a gente está estudando, a gente não para de estudar, né, então, eu agora estou olhando o reverso, assim, eu estou dizendo: "Deixa eu ver o que que a vida como a vida construiu você, o que que você tem hoje". Então, porque eu tenho uma visão que eu tenho usado, assim, absurdamente, que a gente é reflexo do que a gente viveu, né, então, por conta dessa integração tão grande que o ser humano tem com o meio ambiente e tudo mais. Então, é isso aí. Então, assim, só que para eu chegar nisso, eu precisei de muito tempo, porque daí você olha realmente o paciente com um espectro mais amplo, né. Então, assim, você tem que olhar ele como se fosse um livro aberto e ver o que que ele vai trazendo, porque daí ele vai exatamente isso, trazendo todas as marcas do que a vida foi moldando ele, né. Que daí vem tudo, e aí a gente vai ter que muitas vezes isso, chamar de alguma coisa, ele vai ter que ter algum diagnóstico, né. Mas às uhum. vezes é isso, aí não chega num diagnóstico específico e é a característica do paciente, né. Mas que características de onde ela apareceu, né, porque daí ela é reflexo de tudo que você viveu, então só que isso a gente não é no começo, né, nem é que a gente consegue ter essa percepção e essa visão mais ampla, né. Mas eu Leva tempo mesmo pra gente construir isso. Isso. Mas eu acho que é isso, né, o que a gente, percebe e vive, a gente vai chamando atenção que pode ser a realidade aí de muita gente. E eu vejo muito essa uma surpresa até, falando: "Nossa, tipo, ninguém nunca me perguntou isso e eu nunca pensei", tanto que os pacientes não trazem. E quando traz esse entendimento, às vezes dá até um alívio, fala: "Nossa, então, Que realmente". assim, ó, também uma coisa que eu fui percebendo, porque assim, veja só, imagina assim que todos nós temos uma certa sensibilidade a sonhos, porque tem alguns sonhos que ninguém gosta. Se você fizer uma lista ali, sei lá, cachorro latindo, criança chorando, obra que está na sua no Unha vizinho na seu, lousa. unha na lua, tem coisas que são assim, são universais, ninguém gosta. E eu sempre falo, olha, tirar você do fisiológico para o patológico, quem vai fazer isso é o seu comportamento. Entre aspas, é como você reage àquele som. Ou seja, então quanto mais você reage àquele som, quanto mais você deforma o seu comportamento por conta daquele som, mais alguma coisa está sinalizando que tem alguma coisa de errado aí. Ou seja, você saiu do seu padrão fisiológico reacional e você está patologicamente respondendo exacerbadamente aquele som, porque a outra pessoa não é comparando, mas ao mesmo tempo sim, ela está exposta àquele mesmo som, talvez ela não goste, mas ela não reage na mesma intensidade que você. Então, ou seja, que é aí que a gente começa a perceber a diferença, né, de novo, reforçando do que é fisiológico do que é patológico. E esse patológico, ele tem que ser tratado, porque daí não dá para o paciente viver com sofrimento anos a fio a vida toda dele, né, que é o que acontece muitas vezes, né. É, eu concordo, mas aí onde eu tenho um olhar um pouquinho diferente, que foi aquela Hã. questão que eu comentei sobre adaptação. Concordo plenamente, inclusive é o que faz virar um distúrbio, é essa a forma como Isso, o indivíduo reage, e é onde a gente precisa agir para ajudar o paciente a isso. conseguir estar aí no mundo sem tanto sofrimento. Mas, de fato, algumas pessoas, e isso quando a gente vai com os grupos específicos, isso consegue ser mensurado. Pacientes com enxaqueca, isso é mais fácil porque tem mais estudo, mas só usando eles como exemplo. O limiar de detecção sensorial é menor. Você tem lá o limiar de detecção de movimento, por exemplo, né, que é o sentido lá do labirinto, detectar que foi feito o movimento. Põe o indivíduo sem enxaqueca e o indivíduo com enxaqueca numa cadeira, de olhos vendados e começa a girar. Quem tem enxaqueca percebe primeiro o movimento, entende? Uhum. Então, se ele já tem essa resposta mais exagerada, é esperado que ele vá reagir, que ele vai ter desconforto com Não, então, alteração. mas ele se torna patológico, porque o sistema dele funciona de forma diferente, né. Sim, sim, É mas onde aquilo eu quero lá, ele não vai ser patológico, sei lá, aleatoriamente, ele tem um sim, motivo sim, de se mas tornar patológico. mas o que eu digo, assim, o que é o ideal, né, quando a gente trata esse paciente, o paciente está com hiperacusia ou com outra hipersensibilidade, e a gente trata e ele melhora, né, eu brinco que a gente fala assim: "Não vai nascer de novo, não vou te dar uma genética nova, você vai continuar sendo sensível, mas você vai deixar de estar ali, a flor da pele reagindo". E aí a gente É. trata tanto fisicamente algumas coisas que interferem, né, mas também trata com a terapia, né, TCC. Então, assim, claro que, existe um sofrimento primário,
que é o desconforto. Que Sim, é e no caso da hipersensibilidade, é o estímulo mesmo, é a luz no olho, é o barulho, existe um desconforto real sobre aquilo, mas aí em cima daquilo existe a angústia, existe o medo do que vai vir é depois, isso, existe a piora, exatamente. a antecipação do sofrimento. O paciente hiperacústico, concordando muito com o que você falou, normalmente eles precisam, assim, ter toda a vida sob controle. Eles chegam numa hora, assim, exaustos, acabados, aí quando eles estão bem, que eles falam: "Não, eu tô ótimo", na hora que a gente vai ver ele tá ótimo, mas ele tá vivendo todo controlado, com janela acústica, e aí se ele muda de casa, aí acabou tudo, aí vai tudo por água abaixo e ele entra de novo no É. sofrimento. O paciente evita fazer viagens, porque claro que muitas vezes isso não é tão claro, mas quando a gente começa a conversar e trazer isso mesmo para um contexto de trazer ele para a funcionalidade, não só para aquilo que Uhum. parece óbvio, porque tem uma queixa que parece óbvia: "Ah, o som veio e me dói". Calma, vamos entender como é que você se comporta, o que que você faz para evitar, né. Quando a gente entra no mundo deles, aí a gente vê que o sofrimento não é só daquela sensação ruim, é aquela sensação ruim, o medo de que vai vir de novo, o medo de não estar sob controle, a raiva de ter aquilo, a raiva de não ser compreendido, a vergonha ou a insatisfação, de sentir que está incomodando, sabe, então são muitos É um outros. monte. Pô, as reações são, emocionais, mas a condição é física. Exato. Então não tem jeito, assim, ele tem mecanismos físicos, né, que estão acontecendo e ele vai reagir emocionalmente, né, ou seja, Uhum. reacionalmente, né, a É. negativamente àquele estímulo que a gente está passando, né, que daí no caso que a gente está discutindo aqui é o som, mas aí englobando todos os estímulos sensoriais que daí, né, vão de agora sim, eu não sei, eu recebo mais, não sei se é porque eu estou também envolvida só com o som categoricamente, mas, por exemplo, pacientes têm muita sensibilidade a cheiro mesmo, e é isso também, a mesma coisa a gente é perguntando, assim, é muito difícil eu receber uma pessoa: "Ah não, eu vim aqui porque eu estou muito incomodada com Não, cheiro", ninguém fala, mas quando a gente vai né, é muito difícil. perguntar, parece que eles Isso. fica assim: "Não é possível", bola de cristal, né, "Meu, não deixa meu marido". É, como é que você descobriu, é? É, como é que você descobriu? Então é isso, eu acho que a gente, abrir para isso, de entender melhor o paciente e dar a ele essa oportunidade desse entendimento, que muitas vezes, nossa, é uma quando o paciente se entende e que para ele se entender nesse aspecto, né, gente, eu não estou falando de outros aspectos aí, emocional e tudo, mas entender essa condição, né, que é algo que existe e que passa primeiro por ele perceber que alguém está entendendo, né, então isso te fala: "Nossa, alguém tá entendendo, tá sabendo o que que eu, né, alguém já ouviu falar isso, alguém tá me reconhecendo o que que eu tenho", e ele mesmo entender como isso funciona, como o corpo dele funciona, isso já traz ali uma sensação de pertencimento, de até conforto ali de: "Não, não tô doido sozinho, não sou chato, não sou", né, isso é uma condição. E que aí, lógico, outro passo, né, que é super importante é o tratamento, porque no o tratamento ele É existe e ele isso. melhora. Não estou dizendo que seja só isso, mas essa informação, esse conhecimento, ele vem junto, eu acho, com muito acolhimento, sabe. É, Normalmente eu vejo uma uma um uma leveza, assim, do paciente isso. na hora que entende, É fala: porque é a "Poxa, validação, né. E tem algumas coisas também, assim, o ser humano, a gente precisa é como se a gente precisasse do diagnóstico, assim, ou da resposta segurança". objetiva. Isso traz Segurança. segurança. Isso O traz muita segurança. desconhecido é muito É, ruim, a gente nunca muito fica bem no ruim. desconhecido. É, exatamente. Então quando você dá um diagnóstico, ele bom ou ruim é um diagnóstico, né, a gente já falou Exato, disso aqui, então bom ou ruim ele é um diagnóstico. Então é exato. melhor do que ele ficar sem diagnóstico, né, porque daí dá um norte, né, aquilo norteia a pessoa. E outra coisa, objetivar um problema dele que era como se fosse abstrato, porque é uma queixa que ele não sabe, né, então você objetiva, e o ser humano de via de regra ele funciona muito melhor com questões objetivas do que apesar eu sempre falo, apesar de sermos subjetivos, nós lidamos muito bem com a objetividade, porque daí isso dá um norte, né, e organiza nossa cabeça muito bem, né. Mas não é tudo, é isso aí que você falou, é o acolhimento, é a validação da queixa, é dar um direcionamento e daí depois alguma coisa mais direcionada, específica, né, objetivamente também para o tratamento, né, do Sim, que seria, né. é super Porque daí importante. é isso, eu acho que a gente está chegando aqui no momento do
desse episódio, Lígia, que talvez a gente precise falar um pouquinho aí do tratamento, né, assim, do que talvez as pessoas, né, então, o que que você considera, que daí Ah, depois eu falo também a minha. tá. Então como eu penso, né, e como eu costumo conduzir. A gente falou lá, né, gostei que você usou aí esse termo, vamos publicar isso aí, primário e secundário. Quando existe a hiperacusia, né, qual misofonia ou quer que seja, associada a uma condição auditiva específica, obviamente ela precisa ser tratada, né, tem uma perda de audição, não tem, tem uma doença de base ali, otológica, é claro que isso precisa ser tratado, e isso quando existe, muitas vezes já tem um impacto importante no próprio sintoma, né. Mas Aham, independente disso, né, digamos que isso já está resolvido ou que não cabe, né, para alguns pacientes, o tratamento da hipersensibilidade em si envolve, compreensão e envolve, técnicas aí de o que a gente, né, chama de aconselhamento, que a terapia cognitivo comportamental ajuda muito, né, enfim, são e técnicas de dessensibilizar, né, eu acho que dessensibilizar. dessensibilizar, eu acho que assim, eu sempre falo, parece uma coisa muito simples, mas é uma das coisas mais difíceis que o paciente é uma tarefa dificílima para o paciente. É, Porque veja só, ele vai ter que se expor de forma gradual ao que ele menos quer se expor, é, ao que mais aflige ele. é. Então, assim, é uma tarefa que, assim, eu muitas vezes combino mesmo: "Olha, você está pronto, porque eu vou dar uma missão para você agora, que você acha ela parece boba, mas ela vai demandar de um Esforço, uma dedicação. esforço e uma como se fosse uma coragem junto também, absurdo". E aí, eu tenho que sentir muitas vezes se o paciente está pronto para isso, porque nem é todo paciente que está pronto Exato, para são a 2 exposição. coisas muito difíceis, né, porque pensa o paciente corajoso que topou desde o início, ele vai estar sofrimento ali. Sofrimento, assim, Isso, ele vai estar com uma dificuldade, com um desconforto, mas fora isso, é. tem toda essa questão do paciente estar, condição e ele tem que estar empenhado, ele tem que estar Ele tem que engajado, estar mas ele tem que estar preparado, porque não é todo mundo que vai assim, a gente tem que deixar, né, a nossa tarefa é deixar o paciente pronto para a exposição, né. imagina Só que que a para quem quebra o braço e vai pra fisioterapia, é desconfortável, né, isso, nenhum é a médico mesma coisa. ruim, dói. Agora fazer a dessensibilização auditiva, além de incomodar, de doer, mexe com toda essa questão, né, que é a dificuldade do paciente, né, que é o Isso. pudor que ele tem de se expor ao Não, e resposta autonômica que o paciente tem, né, tem paciente que tem sudorese, mal-estar, e tem que passar e tem como se fosse vai ter quase pré-síncope, ele vem com uma riqueza e o choro, então assim, é a descompensação no sentido não é pejorativo que eu estou falando da descompensação, mas é a descarga, né, se a gente quiser falar outra, né, emocional mesmo, porque aquilo tem significado psíquico por trás, né. sim, Então sim. eu sempre falo, eu não menosprezo nenhuma reação, porque se o É, paciente está reagindo daquela forma, aquela reação é legítima, é. né, a gente só precisa saber que significado psíquico tem por trás para poder tratar. Eu costumo falar para os pacientes, assim, porque realmente a hiperacusia incomoda fisicamente, algumas vezes chegando a doer, né. Muitas vezes. E aí Muitas vezes. o paciente, assim, que é o ideológico, que não é fácil, mas para ele entender que existem esses 2 tipos de sofrimento, eu falo: "Olha, quando a gente chuta o pé da mesa, dá aquela topada, dói, se puder xinga, fala palavrão, dói. Mas depois passou a dor, a gente não tá sofrendo com aquilo. E você não fica andando preocupado se vai chutar de novo. Doeu, sofreu. Ah, quando a gente tem a hiperacusia, existe um sofrimento que é o físico, mas existe tudo o que gira É. em torno, que faz a gente antecipar, a gente preocupar, a gente ter, aquela reação de precisar ter um olho, e isso é tão grande ou A gente não falou ainda do tampão, né. Esses pacientes hiperacúsicos, eles têm um hábito terrível, que é o uso do tampão. O tampão, porque como ele sabe que aqueles sons e ele vive em sobressalto, ele nunca sabe quando vai ter o perigo de ter, então ele tem um hábito terrível de dormir com fone e de sair na rua com fone. Eu não sei qual é o pior de tirar, só que ao mesmo tempo, assim, a gente tem que ir construindo como se fosse isso, a coragem dele, né, para daí ele conseguir, começar a mexer nisso aí. E aí que ficou dessa coisa toda minha, desde que eu entrei nesse mundo todo é perceber é muito mais fácil para um paciente hiperacúsico secundário tirar os tampões do que o com primário. certeza, é isso. Aham, com certeza.
Porque daí é isso que eu falo, o paciente hiperacúsico primário, que é o que vem desde a infância e adolescência, essa hiperacúsia é ardida. É É. ardida no sentido que ela é medonha, ela é difícil, ela desafia absurdamente o paciente, entendeu? Exatamente, impiedosamente. E justamente, na minha opinião, porque ela vem de uma questão que é dele, é característica e que geralmente não vem sozinha, né. Ah, não Isso. acho que seja só o fato pelo tempo, porque tem tanto tempo, como se fosse algo que cronifica com Não, mais tempo. não é só o tempo. Pelo perfil mesmo, aquele indivíduo mesmo sem ter a perda de audição, aqueles sistemas todos hipersensíveis. E aí, até foi uma pergunta interessante lá no último congresso, que eu tinha falado sobre isso, uma pessoa comentou que o Fantástico fez uma matéria outro dia com indivíduos, com indivíduos com, autismo. Eram mães falando sobre essa dificuldade, né, específica, das crianças com hiperacusia estarem em ambientes, abertos com muitas pessoas, e que elas defendiam o uso da do abafador, né, de proteção mesmo, para esses indivíduos. E aí, eu acho que aí é um ponto que para essas crianças, talvez, algumas situações estar em uso de proteção auditiva, é a chance delas estarem em convívio, Interagindo. interagindo, que sem isso talvez elas nem estivessem. Mas, de forma controlada, porque a gente não quer terapia de choque, né, que Sandra, a gente quer tratar, a gente não quer terapia de choque. Isso, é. Na medida do possível, gradual, a gente não consegue diminuir a sensibilidade se não for expondo. Isso. É porque, assim, eu considero hoje em dia como se fosse uma etapa. Imagina assim, essa pessoa que precisa desse fone nessas condições, esses pacientes nessa condição do TEA, é um período. Então, assim, pode viver a vida inteira desse jeito? Pode. É a melhor forma? Não. Então, É. assim, mas eu consigo fazer isso agora, então tá bom. Só que a gente tem que Uhum. ter uma meta a alcançar Isso, se a gente quiser entregar melhor resultado para o paciente, né? isso. Eu não recrimino e não fico assim torturando a pessoa para tirar, porque a gente sabe que se ela está usando é porque ela precisa, entendeu? E ela não tem só o zumbido para controlar a vida dela, ela tem todos o arsenal de coisas que ela precisa isso, interagir com as pessoas, ela precisa viver. Eu não estou nem falando do paciente com TEA, então todo mundo Sim, precisa. Só que daí a gente vai com um objetivo final, a gente sabe é, onde a gente quer chegar. Agora o exato. tempo que vai precisar para isso, sabe? É isso que eu falo. Só que a gente só traz ajuste neuroplástico se a gente passa, né? É. E às Entendeu? vezes uma condição que eu vejo é que o paciente ele pode estar bem da hiperacusia, justamente porque ele conseguiu estar numa condição controlada. Sim. De ambiente controlado, a minha casa com as janelas acústicas, o meu trabalho que agora é em home office, minha janela acústica. Então ele está bem da hiperacusia, mas ele não está bem, eh, dessa Porque a pessoa fica muito vulnerável, entendeu? Assim, nessa se você mantém funcionalidade. ele se você mantém ele numa situação dessa, a vulnerabilidade é muito grande, então ele não Exato, funciona. exato. Aí o que que acontece? "Ah não, eu vou ver, eu fico super bem", é o que eu falo: "Ai, nossa, eu fico super bem com o meu zumbido, desde que eu não ouça". Então eu fico brincando: "Ah, eu me dou super bem com minha vizinha, desde que eu não veja ela". Então assim, não É, funciona. Então assim: "Ah, nossa, foi fantástico, fui na festa, foi ótimo, mas fui de fone". Então assim, é. tipo, ok, mas tipo, é a melhor condição? Você vai conseguir passar sua vida usando fone? Consegue, mas é a melhor maneira? Enfim, são reflexões que eu acho que tem que gerar e a gente criar objetivos que são mais desafiadores, mas que eles entregam mais autonomia, Uhum. mais autonomia, liberdade, entendeu, assim, da pessoa, porque inquieta muito você viver numa condição que daí você saiu daquela, você não consegue, você se desorganiza, entendeu. Uhum. É isso. Muito bom, eu acho que a gente não sei se a gente falou tudo, né, porque se deixar mais 1 hora aqui, tem É, uma bastante coisa coisa para falar. uma coisa só que eu, acho que eu falei tão superficialmente, como se todo mundo, soubesse, né, dessas hipersensibilidades, algo que eu lembrei aqui, quando a gente fala de hipersensibilidades sensoriais, a gente está falando de visão, tato, olfato, paladar, audição e detecção de movimento, que é o sentido do Movimento, barulhento, e as pessoas muitas vezes é, não sabem que tem relação. é isso. De vez em quando ter tontura, mas principalmente a cinetose, que é aquele enjoo do movimento, porque muitas vezes a pessoa tem e não associa. Só Tem. voltando lá naquela história, Voltando nas definições, né. já que eu dei essa cutucada aí para pensar, né, de forma, como uma característica.
e não Sim, algo sim. isolado. Mas é isso, eu acho que a gente falou, assim, tudo que era importante sobre esse É, assunto. acho que sim. É, depois a gente volta de novo com esse assunto, talvez falando de um outro, né, mas assim, porque tem muita coisa, se a gen é isso que eu falo, se a gente passar mais 1 hora aqui falando, vai ter o que falar, Sim, né. sim, é Então, tudo porque que é ele é muito tem muitas nuances, tem muitos detalhes, né, então tem, né. e é muito bom quando surgem, né, pontos, dúvidas aí a serem discutidos, a gente sempre fica feliz É, com contribuições. Participem, mandem dúvidas, mensagens, sugestões, isso sim, sempre enriquece. sempre é bem-vindo, enriquece. Exatamente. Muito bem, Muito bem, ficamos por aqui? ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio do Zecast. Então até o próximo.